Pessoal, tudo bom? A técnica que eu vou ensinar agora é uma técnica que desconstrói uma das principais técnicas de criatividade existentes, que eu tenho certeza que todo mundo aí utiliza, que é o brainstorm. Eu queria que a partir de hoje vocês nunca mais utilizassem o brainstorm na vida. Primeira coisa que a gente precisa entender que para você ter um bom processo de criatividade, você precisa respeitar um fator que chama divergência. Aí vamos me lembrar quando eu estudou ótica, tá? Uma vez que você tem um problema, você precisa divergir sobre possíveis soluções. E quando eu falo divergir, não é o sentido da palavra que a gente usa, o sentido ruim, que é entrar em choque, entrar de frente. Não, divergir é ampliar, tá? Ampliar o espectro de possíveis soluções. Para depois de ampliar as possíveis soluções, a gente convergir para uma solução final. O brainstorm foi inventado para isso, para ser uma ferramenta que facilite a divergência, para depois permitir uma convergência para encontrar a melhor solução possível. O brainstorm pouca gente sabe, mas foi inventado por uma pessoa. Essa pessoa se chama Osborne. Muito pouca gente conhece o Osborne. Eu coloquei aqui o livro do Osborne ao lado aparecendo, tá? Imaginação Aplicada. Recomendo profundamente que vocês leiam também o livro do Osborne. Para quem não conhece, ele foi o fundador da BBDO, uma das principais agências de marketing dos Estados Unidos no século XX. Ah, ainda não conheço. Com certeza já ouviu falar no seriado Mad Men. O seriado Mad Men foi inspirado na vida do Osborne. Quando o Osborne inventou o brainstorm, era para ser uma baita ferramenta de divergência. Só que o brainstorm foi o que eu costumo falar, foi prostituído. O uso dele passou a ser realizado de forma errada por pessoas e corporações. Simplesmente nesse livro que eu acabei de mostrar, ele descreve o processo complexo de formação de uma rodada de brainstorm. Mas hoje em dia você faz brainstorm em qualquer lugar. Ah, vou beber uma cerveja, fazer um brainstorm, vou fumar um cigarrinho, fazer um brainstorm. Gente, é um processo complexo com etapas para serem respeitadas, mas etapas não são respeitadas. E faz com que o brainstorm, em vez de se tornar uma ferramenta de divergência, ele vire uma ferramenta capenga de divergência e que facilite a convergência direto, sem respeitar uma etapa de divergência. O brainstorm, para dar certo, ele tem 3 características. Ele precisa adiar julgamentos internos e julgamentos externos. Ele precisa focar na quantidade de ideias e não na qualidade. E 3, ele precisa eliminar influências internas e externas. E o brainstorm, da forma como é feito, ele não respeita nenhuma dessas 3 características. Como é que funciona o brainstorm? Cara, as pessoas reúnem-se em volta de uma mesa e começam a dar ideias. E como é que funciona? Ele era para ocorrer a divergência, né? Imaginem vários raios saindo daqui. Tá? A divergência ocorrendo. Só que geralmente uma pessoa vai dar uma super ideia, ou seja, um raio super inteligente vindo para cá. As pessoas começam a achar, pô, essa ideia do cara foi inteligente. Todos começam o quê? Convergir em torno dessa ideia. Até que alguém dá uma ideia estúpida, não tão inteligente, que faz parte do processo brainstorm. Então a ideia estava indo nessa direção, facilitando a divergência. Mas alguém fala, olha só, cara, nem vem, não gostei dessa ideia nem pode, a empresa não permite. O que era para facilitar a divergência começa o quê? A julgar as pessoas, tá? As pessoas sofrem influência. Ou seja, o brainstorm começa a se tornar capenga. As ideias que são ruins, que serviriam para facilitar a divergência, começam a ser bloqueadas, começam a sofrer influência, começam a sofrer julgamentos internos e externos, as pessoas começam a convergir em torno da melhor ideia, e o que era para se tornar uma ferramenta de divergência se torna uma ferramenta de convergência, visto que algumas ideias são limitadas e outras começam a ser copiadas. Ou seja, o brainstorm se tornou prostituído e ele não funciona mais. Tá? Para isso, foi desenvolvido um novo processo que pouca gente já ouviu falar, que se chama brainwriting, que é um brainstorm 2.0, que é o que eu utilizo no dia a dia quando eu quero permitir uma divergência. Reúno um grupo multifuncional, reúno um grupo grande para divergir junto comigo. Só que em vez de propor a eles um brainstorm, eu proponho um brainwriting. Como é que funciona o brainwriting? Eu dou um post-it, um bloquinho de post-it para cada um, ou um bloco de caderno para cada um, e falo o seguinte: nós vamos nos próximos 5 minutos pensar em soluções
para determinado problema que foi apresentado. Só que essas soluções vão ser anotadas no papel de vocês, em silêncio, tá? Ninguém vai falar no que está pensando. Com isso, eu elimino julgamentos precoces, eu elimino influências. E eu faço com que cada um foque na quantidade. Cara, coloca o que vier na sua cabeça, vai escrevendo no post-it, um por papel, vai escrevendo, foco na quantidade, na quantidade. Essa etapa eu chamo etapa de divergência individual e silenciosa. Depois de 5, 10 minutos, eu abro para todo mundo apresentar as suas ideias, que eu chamo etapa de divergência coletiva. Só que eu proíbo qualquer um fazer julgamento sobre a ideia do outro. O que a pessoa pode fazer no máximo, enquanto o outro estiver apresentando, é ter novas ideias, escrever no seu próprio post-it essas novas ideias para somar essas novas ideias no momento de você apresentar. Ou seja, nesse momento só novas ideias podem surgir, a gente não pode tirar nenhuma ideia. Dessa maneira, eu permito que realmente ocorra uma divergência eficiente antes de eu começar a convergir. Depois de apresentadas todas as ideias, aí sim eu classifico para poder começar uma convergência de quais são as melhores ideias e quais são as piores ideias. Como é que geralmente eu faço a convergência? Geralmente eu desenho uma matriz, tá? Uma matriz simples de 3x3, onde eu numero de 1 a 3 o grau de facilidade dessa solução para ser implementada, o impacto dessa solução. E eu vou os classificando em quadrantes. Quadrantes, por exemplo, com uma alta facilidade e um alto impacto dessa solução, são soluções que devem ser priorizadas. São soluções que estão nesse quadrante aqui pintado em vermelho. As soluções que estão em quadrantes intermediários, tá, são soluções que muitas vezes vão ficar por uma segunda onda. São soluções que devem ser melhoradas, devem ser ainda trabalhadas. Soluções que estão no quadrante de baixo impacto ou alto grau de dificuldade, ou a combinação dessas, são soluções que devem ser descartadas. Olha que interessante, em vez de convergir diretamente, eu permiti uma total divergência antes de uma etapa de convergência. Legal? Isso que a gente chama de brainwriting, e eu uso isso no meu dia a dia. Por exemplo, quando eu vou me preparar para uma reunião de conselho, cara, era muito comum na reunião de conselho a gente ter um problema, tá? E os executivos presidentes de conselhos começarem a dar ideias para os problemas. O que eu geralmente faço, tá? Quando eu convoco uma reunião de conselho? Eu mando um e-mail 2, 3 dias antes e falo, gente, esses vão ser as pautas que a gente vai apresentar, essas vão ser as pautas que vão ser apresentadas no conselho. Mandem no próprio corpo do e-mail ideias de soluções que vocês podem desenhar para esses problemas que vão ser apresentados. A gente vai abrir a reunião apresentando os problemas e apresentando as soluções que já foram desenhadas em casa. Nesse momento, eu permito que eles em casa façam uma divergência individual silenciosa. Quando eu apresento as soluções na mesa do conselho, eu permito uma divergência coletiva, tá? Para só depois a gente adotar alguma metodologia para convergir e chegar a uma solução no conselho. Ou seja, para você ter um processo criativo interessante dentro da sua organização, cara, cancele o brainstorm. O brainstorm, ele hoje em dia, ele acontece tudo que o Osborne previu que não poderia acontecer, cara. Acontece julgamentos prévios, acontece influências e as pessoas acabam focando na qualidade em vez de focar na quantidade. Passa a adotar o brainwriting, seja no bloquinho, seja no post-it, seja por e-mail, como você quiser. Legal?